Shalom, shalom, que Yahweh nos abençoe, no nome de Yahushua HaMashiach. Desejo a todos uma boa semana, nessa semana de Pessah, de passagem de Páscoa. Eu tenho recebido várias pessoas me perguntando várias dúvidas sobre como fazer as comemorações israelitas numa visão do Mashiach, numa visão torática, mas também do Mashiach, sem que os mandamentos sejam violados. Existem muitas perguntas que muitas pessoas, como estão em retorno, em Techuvá, eles não conseguem compreender, exatamente porque falta esse conhecimento da Torá. Então, quando eu sempre digo para vocês, olha, não se constrói uma casa pelo teto, mas sim pelo alicerce, tudo que nós precisamos está na Torá. Torá é uma palavra em hebraico que significa instrução e ensinamento que veio do Criador. Se você for perguntar, todas as leis que a terra tem, a maioria foram juízes, foram governos, foram grupos que instituíram. Agora, quando você fala da Torá, ela foi dada dos céus. Quando Moisés ficou no Monte Sinai 40 dias, ele não ficou lá para pegar 5, 10 mandamentos e ficar lá 40 dias para escrever 5 mandamentos. Ele escreveu todos os preceitos da Torá, estatutos, juízos e mandamentos para o povo de Israel. Que isso tem validade até os dias de hoje, tá? Só para dar uma lembrete, se a câmera travar, eu vou continuar assim mesmo, que meu computador está com problema, não sei porquê, mas o que importa é você ouvir essa mensagem para as pessoas que querem amanhã fazer a memória de Pessah, tá? Então, quando Yahweh deu a Torá para o povo de Israel, ele teve um intermediador. Por que ele não mostrou a Torá para todos no monte, para que todos lessem? Ele deu intermediador, uma pessoa que intermediava, que era Moisés. Isso mostrava que Yahweh, através de alguém, intermediaria a sua vontade para o povo. E Moisés representa quem? O Mashiach, Yahushua. Então é de extrema importância que você entenda, como alguém que quer voltar à sua fonte, à sua raiz israelita, que você pense, fale, haja como israelita. Existe tempo para todas as coisas. Não existe uma fé abstrata sem que você tome posições, né? Então não há como você só acreditar em momentos de guerra. Você tem que guerrear. Não há como você estar numa situação como essa no Brasil e não se preparar. O nosso projeto, o Imabait, há muitos anos, tem ensinado para que as pessoas saíssem o mais rápido e próximo da proximidade das cidades por causa da grande contaminação. Mas, infelizmente, enquanto não há um problema que contamine as pessoas que estão lá, muitas dessas pessoas não vão querer sair da cidade. Então, agora com essa pandemia, com esse caos institucional, principalmente político, para destruir os governos do mundo, para que a Torá não seja ensinada, porque você não pode mais ensinar a Torá. O governo do Soter HaMashiach, o anti-Messias, que você conhece como anticristo, ele é um governo contra o Messias. Tá, mas quem foi o Messias? Quem foi o Mashiach, o ungido, o Salvador? Esse é o problema que as pessoas não conseguem compreender, que quando nós falamos que seguimos a Torá, nós estamos ensinando que o Messias é a Torá viva. Então, ele que foi a instrução dada dos céus, escrita, e depois ele foi a instrução dada dos céus, que eu sou o pão vivo que desceu dos céus, que ele foi encarnado em aparência humana. Ele era o representante de toda a Torá. Ele era a Torá ali, a própria Torá ensinando. Então, se você não conhece os mandamentos das Escrituras, você pode distorcer, você pode estar agindo de uma forma precipitada, você pode estar criando inimizades quando você não compreende o mandamento, você pode achar que você é o único dono da verdade. E nós, os Netzarim israelitas, sabemos que estamos em tempos de restauração de todas as coisas.
Atos, Masech Elohim, capítulo 3, versículo 21, diz que o Mashiach não volta enquanto todas as coisas não forem restauradas. Então, o Criador deu uma parte para cada geração, para que as pessoas pudessem restaurar algo que foi perdido. Então, por que as pessoas têm dificuldade de estar lendo, de estar meditando na Torá? Porque foi criado um sistema anti-Messias, anti-Torá. O sistema cristão, o sistema islâmico, o sistema de governos, até de grupos que querem o poder mundial, esses conspiradores que existem, essas pessoas que fazem conspiração, que eu fiz esses dias um vídeo aqui, são governos que querem destruir a Torá e o Mashiach do meio do seu povo. Por quê? Porque está sendo restauradas as duas casas. Hassatan sabe que a semente de Israel está no mundo inteiro, que você que pode estar ouvindo essa mensagem, você pode estar cansado de tudo que você já ouviu na religião e você quer simplesmente compreender as escrituras. Com uma mente que você vai falar assim, poxa, a escritura tem uma base, tudo começa com quem? Com o povo, Israel. Tudo começa com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Abraham, Isaac e Jacob, Noah, Nola Teivá, entre na arca, Noah, Nola Teivá. Estamos em momento de entrar na arca. Mas entrar é fácil. O problema é construir uma arca. O problema é construir uma arca com todo mundo achando que você é uma pessoa mais bitolada, fanática, egocêntrica, como é que se diz? Dono da verdade. Porque como que vai vir um dilúvio no deserto? Não tem como você entender uma coisa dessa e as pessoas vão falar, esse cara é louco. Então, eu não quero criar inimizade contra ninguém, eu não quero ter rancor contra ninguém. Eu quero que você analise as escrituras com uma mente israelita. Lógico que vai ter catástrofes, lógico que vai haver pestes, fomes, terremotos, lógico que o governo do Soter HaMashiach, do anti-Mashiach, estará querendo instituir um governo de paz, que é a última besta, se você for ver, estamos estudando as Parashiot, os profetas, no livro de Daniel, lá fala claramente que quem foi dado a revelação dos últimos tempos foi por um rei da Babilônia, que não tinha interpretação, e Daniel foi dado a interpretação por Yahuwah. Então, o que isso significa? Se Yahuwah não der a interpretação da sua palavra nos tempos agora da nossa geração, para pessoas que realmente querem o cordeiro dentro da casa e o sangue do lado de fora, haverá confusão. Então, meus irmãos, não entenda mal, né? Eu nunca criei um canal aqui para mim fazer ser uma estrela, mas sim para divulgar a Torá. Entendeu? É a única coisa que nós temos. Um nazareno, ele não tem outra coisa a não ser Torá. Ah, mas você não ensina outras coisas a não ser Torá? Lógico que nós ensinamos. Mas o problema é que você quer começar a aprender pelo teto. Como é que as pessoas vão compreender profecias? Apocalipse, Daniel, várias profecias para os dias futuros, se ele não conhece na Torá que fala isso. Não dá para você compreender. Por isso essa bagunça, essa confusão, esse desespero. Você acha que a gente não tem temor e não tem receio de tudo isso que está acontecendo? Poxa, como ser humano, ninguém aqui é super-homem, não. Nós somos aqui pessoas que estamos no mesmo barco. Eu tenho família, tenho filhos, né, tenho irmãos, temos pessoas que dependem, de certa forma, de nós para ter uma vida espiritual. Então o que nós temos que fazer? Irmãos, nós temos que crer. Agora não tem como você correr contra o tempo. Não dá para você tomar posição agora desesperadamente. Você tem que pôr a sua cabeça no lugar e com emuná, com fé, com confiança. Então, amanhã no pôr do sol, ele vai começar no pôr do sol a Pessah. A Páscoa, como você conhece, mas a Páscoa é uma palavra pagã. Mas Pessah é passagem. Que o mensageiro da morte passou por cima das casas do Egito, de todas, inclusive de israelitas, para ver quem é que estava
obediente à ordem de Yahweh, de fazer um cordeiro dentro da casa inteiro e o sangue dele passar nas portas. Aquilo era uma sombra de algo que aconteceria no futuro. Como que nós comemoramos a Pessa? Como que você pode fazer o memorial da Pessa amanhã? Eu não posso fugir de Êxodo 12. Então, se você vir qualquer pessoa ensinando sobre a Páscoa, que não for em Êxodo 12, e 1 Coríntios capítulo 5, dos nazarenos, que ele seguia exatamente os nazarenos, Êxodo capítulo 12, e tiver uma interpretação fora da Torá, que é Leolam Vaed para todo sempre, você vai estar arriscado a estar seguindo mais um conceito humano. E você vai ficar sem compreender a verdadeira mensagem de Pessah. Então eu queria mostrar para você, em vez de eu te responder as perguntas, se você come cordeiro, se você tem que ser circuncidado ou não tem, se você tem que comer ervas amargas, se você tem que tomar o vinho, se você tem que ter 7 dias sem fermento na sua casa, que é o matzá, que é o pão sem fermento. Eu não vou te dar uma lista para que você faça. Eu vou te mostrar o que é a Pessah, o que ela significa para nós israelitas. Ela tem um padrão, ela tem um sidur, um seder, uma forma de fazer, mas ela tem um significado por trás. Foi decodificado. Foi um código que decodificaram no Mashiach. O Mashiach decodifica esse código da Torá, da Pessah, mostrando o que é item por item daquela situação que ocorreu no Egito, que marca o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, que não são mandamentos, são palavras, Dibrot Hadevarim, as 10 palavras, significa: eu sou Yahweh, teu Elohim, que te tirei para fora da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o primeiro mandamento. Yahweh que tira do Egito. Quem é o Egito hoje? É lá onde tem as pirâmides, onde é esse país muçulmano? Não. O Egito representa, como na época, todas as nações moravam no Egito, que era um lugar onde as pessoas iam ganhar dinheiro, onde eles não tinham que seguir um Deus só, mas era uma confusão, todo mundo podia seguir uma forma correta lá. Mas existia uma norma no Egito, que eu quero mostrar para vocês, que era da proibição de se comer animais, porque eles eram considerados como deuses. O Egito não poderia comer animais. Então, quando Yosef e José, ele prepara uma terra para os israelitas em Goshen, distante, quase 100 quilômetros de distância do Egito, de Cairo, ele já sabia que eles não poderiam se misturar ali, porque você, do lado de Goshen, come cordeiro, mas do lado do Egito não come cordeiro. Então já começa você entender aí. No Egito, no mundo, não se come cordeiro. Não é o cordeiro em si de você sacrificar o cordeiro e comer amanhã à tarde, que nós fazemos isso, em memória do Criador, com a carne de carneiro. Mas o comer é você se alimentar, é você encher as suas veias, seu coração, e você se saciar dessa alimentação que mata a sua fome e tem um ingrediente, aquela carne que faz bem para a sua vida. O Egito não come cordeiro. O mundo não quer o cordeiro. O mundo idolatra animais como deuses. Idolatra pessoas como deuses. Então você quer seguir uma instituição das Escrituras, não é o Sidur de Yahusef, não é a minha opinião. Eu vou ler o que está nas Escrituras. E você, com uma mente israelita, vai precisar compreender toda essa história. Então, nada melhor do que se ler, tá? Eu vou ler para você aqui e que Yahweh possa dar o entendimento para você, porque a gente não é o dono da verdade, nós não estamos aqui achando que estamos acomodados com toda a situação que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas já está previsto que o anti-Mashiach estaria colocando um governo. Não tem como você sair disso, porque tem que vir isso para o Mashiach vir. Agora, como que você vai agir é de uma outra forma. Antes do pessoal ir para a Terra Prometida, o que eles deram? O que eles receberam? Eles já foram direto para a Terra Prometida? Ou eles receberam as instruções, a Torá? Você não vai receber a salvação e a Terra Prometida se você não conhecer as instruções de Yahweh. Porque nas instruções de Yahweh,
há uma salvação, há uma libertação, há uma descontaminação com os povos. Você precisa se descontaminar de tudo que você ouviu, para que você veja se a palavra da Torá está sendo ensinada. Torá está nos 5 primeiros livros das Escrituras. Sem você conhecer ele, inútil você estudar Ezequiel, Daniel, Oséias, o Novo Testamento, Apocalipse. Você não vai entender. Você vai ter muitas coisas que são literais, que não são literais, que são no nível sod, que são no nível misterioso, que são uma forma de comparação. Por exemplo, tudo que nós vamos ver aqui, isso era uma forma de comparação. Tudo que eu vou ler aqui mostrava que ia acontecer essa história lá na frente na vida do Mashiach. Agora, eu não posso fugir da Torá. A Torá é o meu molde. Eu não posso fugir da Torá. Me desculpe, irmãos que estão muitas vezes descontentes comigo. Eu não estou nem preocupado com isso, mas você tem que estar prestando atenção no que a Torá te ensina. Irmão, você foi ensinado no sistema anti-Torá de anomia. Então, quando você vai falar assim, precisamos estudar e conhecer as Escrituras, a Torá, precisamos conhecer a vontade do Criador através da sua palavra, são poucos que vão querer. Por quê? Porque o que purifica, o que santifica é a palavra. Agora, que palavra? Começa a Torá. O Mashiach era a Torá. Os discípulos nazarenos seguiam a Torá. Então, vamos ler o que o próprio Criador diz no Memorial de Pêssah. E eu vou explicando para você da forma que nós, israelitas nazarenos, fazemos. Com todos que são circuncidados ou não circuncidados. Qual é a visão dentro das Escrituras do que um nazareno faz? Não é o que eu acho, tá? É o que está lá escrito. Então eu não posso fugir do que está escrito. Vamos lá. Yahweh falou a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo, estavam ainda lá no Egito, este mês será para vocês o cabeça dos meses, que é a Aviv, que é o primeiro ano novo. Será o primeiro mês do ano, tá? Então, a Aviv foi uma marca, que é a primavera, que é onde as coisas saem para fora. Ele é como se algo que estivesse oculto, escondido, brotasse. O mês de Aviv, que é esse sentido de Aviv, que é algo que brota, né? Algo que nasce, entendeu? Novo. Então, a primavera em Israel. Esse é o primeiro mês. Aí ele começa, fala a toda congregação de Israel. Então, aqui é para quem é israelita, tá? Não é para quem não é. Então, se você não é israelita, você não vai poder entender isso daqui. Porque essa passagem foi para israelita. Se você quiser se enxertar em Israel, você vai ter que aprender isso aqui. Se você não quiser, você tem o seu direito, mas eu não posso dizer que isso aqui é para a igreja, que isso aqui é para desengrejado, isso aqui é para a religião cristã. Não é. Isso aqui é para a congregação de Israel. Tá? Dizendo, no 10º dia deste mês, ó, no dia 10, foi sexta-feira, eles tomarão para si todo homem um cordeiro. Presta atenção. Todo homem um cordeiro. Por que todo homem? Porque o cabeça do lar é o marido. Então ele que leva abaixo dele a sua esposa e seus filhos, né? Um cordeiro de acordo com a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada casa. Vamos começar analisando isso daqui. Eles estavam prontos para sair do Egito na última praga, na 10ª praga. E eles tinham que ter um cordeiro. Agora, o que isso significa? Tomarão para si. Quer dizer, o cordeiro é para as pessoas pessoal. É pessoal o cordeiro. Você entendeu? Você não pode seguir a visão do cordeiro de uma pessoa. Você tem que ter ele dentro da sua casa. Por quê? Porque aqui fala de acordo com a casa dos seus pais. Ia ver que todo mundo ali que estava naquela cidade de Goshen, ele tinha um cordeiro para cada casa. Então toda casa tem que haver um cordeiro. Entendeu? Ele tem que ser um físico que represente algo espiritual, porque aqui era físico. Aqui não está falando de um cordeiro emocional, um cordeiro lembrando só a asinha de frango que o judaísmo ortodoxo coloca numa mesa de Pêssah. Asinha de frango.
Não é nem de osso de carneiro. Eles colocam asa de frango, porque eles falam que não pode ter o carneiro, porque não tem o templo. Só que aqui, um cordeiro para cada casa. Então toda casa tinha que ter um cordeiro. Ó. Se a família for muito pequena para o cordeiro, leve o seu vizinho mais próximo para a sua casa, de acordo com o número das pessoas. Quer dizer, se aquele vizinho não tiver condições, você traz ele para você. A família dele é pequenininha, junta com a sua. Você está vendo aqui a Errad, um juntando com o outro? A Pessah, fazendo com pessoas e não sozinho? Se for pequena. Tem pessoas que têm família pequena que nós vamos fazer junto amanhã à noite. Tem pessoas que vão fazer sozinhas. Leve o seu vizinho mais próximo da sua casa, de acordo com o número das pessoas. Todo homem de acordo com suas necessidades. Vocês farão a vossa contagem para o cordeiro. Vocês vão contar quantas pessoas tem para ver se dá para um cordeiro para todo mundo. Você está entendendo? Irmãos, será que... A minha pergunta. Será que esse cordeiro dá para todo mundo? Não podia ser para todos. Tinha que ser para alguns. Você tem que se juntar. O cordeiro tem que dar para alguns. Você tem que ter ele na sua casa. Entenda essa mensagem. Vosso cordeiro será sem defeito. Ó. Não podia ser um bichinho que tinha defeito, doença, né? Um bichinho que era fraco ou defeituoso. Ele tinha que ser perfeito, mostrando a perfeição, né? Um macho, quer dizer, é macho, não é uma ovelha, é um carneiro de 1 ano. Vocês o tirarão dentre as ovelhas ou das cabras. Podia ser de ovelhas ou de cabras. Então, tinha que ser um macho, não podia ser uma fêmea. Mostrando aqui sempre o patriarcado. Até o animal tinha que ser um macho, porque é dele que vem a semente. Você não tem como tirar a semente da mulher, porque a mulher não tem semente, irmãos. É o homem que tem semente. Entendeu? E vocês os guardareis, ó, todos aqueles carneiros, até o 14º dia do mês. Do dia 10 ao 14º, eles eram guardados. E toda a assembleia da congregação de Israel os matará à tarde. Ou matarão eles à tarde, que é entre o pôr do sol, entre 3 horas da tarde e o pôr do sol, à tarde. Entendeu? Agora, por que ele ficava do 14º dia do mesmo mês, do 10º até o 14º dia? 4 dias. Porque o cordeiro ficava 4 dias. O número 4 representa os 4 cantos da terra. Então, o Criador estava mostrando que o cordeiro estaria guardado para os 4 cantos da terra, para todos comerem. Entendeu? Por que ele foi guardado no 10º dia? No 10º dia foi guardado porque representa as 10 tribos de Israel. O cordeiro foi dado para Efraim. Você vai ler lá na passagem do filho pródigo que o Criador, representando aquele pai, diz que mata o cordeiro para o filho que foi embora e não para o filho que estava em casa. Porque Yahudá já estava do lado do cordeiro verdadeiro. Entendeu? Quem precisava de sacrifício e retorno e morte e ser enxertado era Efraim. Então aqui está dizendo que no 10º dia é para Efraim, para as 10 tribos. O cordeiro é para Efraim. Os 4 dias representam o quê? Os 4 cantos da terra que o cordeiro ficava esperando. Nós estamos esperando nos 4 cantos da terra a grande manifestação, o dia do Mashiach, para que as ovelhas, as pessoas que estão retornando, em cada continente conheçam o Mashiach. Quem sabe com uma mensagem dessa que você está ouvindo. E toda a assembleia da congregação de Israel, está vendo aí, ó? Não era igreja, não era outra forma, era israelita. Os matará à tarde. E eles tomarão do sangue, ó, e passarão sobre as 2 ombreiras de cada lado, e na ombreira superior da porta das suas casas, em que eles o comerem. Quer dizer, onde tinha uma ombreira ou porta, ele tinha que pegar o sangue daquele bicho, que já tinha um conceito de animal puro e animal impuro, ele tinha que ser tirado todo o sangue, né? Já existia. Qual animal que podia comer e qual que não podia. E eles tinham que tirar todo o sangue, porque não pode comer carne sufocada, carne que não foi tirado o sangue. E eles eram passados nas casas físicas onde eles moravam, representando que aquela casa representava um lugar de proteção. E o sangue que protegia do lado de fora. Você hoje é essa casa.
Você hoje tem que ter esse sangue do lado de fora, nas entradas. O problema é que as pessoas não estão colocando sangue nas entradas. E aí o mensageiro da morte vai passar ali e não vai ver o sangue. E quando você menos esperar, ele pode estar acabando com a sua casa. Dando ouvidos ao quê? A ensinos de demônios, a doutrinas pagãs. De parece, mas não é. De especulação. Você não pode ter doutrinas da Torá que especula. Você tem que ser sim, sim ou não, não. O que você sabe, você sabe. O que você não sabe, você não sabe. Não sabe. O sangue era passado aonde? Nas ombreiras de cada lado e na ombreira superior das portas em que eles o comerem. E eles comerão a carne naquela noite, ó. Se comia a carne de noite, não era de dia. Assada no fogo, não era cozida, não era frita, era assado. E matzah, pão sem fermento, e eles comerão com ervas amargas. Aqui tem 3 coisas que precisa ser o seder de Pessa. Tem que ser de noite, que relembra a morte dos primogênitos no Egito. Não pode ser de dia, ela começa no sacrifício da tarde, vai até o pôr do sol, e aí do pôr do sol entra a noite inteira. Ela tem que ser assada no fogo, tá? Ela não pode ser cozida, entendeu? Porque o assado ele tira totalmente todas as impurezas, né? E pão sem fermento. Por que não pode, o pão tinha que ser sem fermento? Não podia ser fermentado? Porque o fermento representava o quê? Se você já viu vários vídeos meus ou estudos, o fermento representa o pecado. Então, esse matzá, que é o pão sem fermento, que hoje minha esposa fez um monte desse matzá e tirou tudo que é de fermento em casa, o que você tira hoje? Trigo, espelta, cevada e centeio. Tudo que fermenta de grãos e não de vinho, e não de suco, de líquido, tá? E tira para fora da sua casa. Normalmente a gente doa. Como teve esse problema de estocar alimento, que a gente teve que estocar para guardar por esses dias que está acontecendo essa pandemia, a gente nem comprou mais massa. Então o que tinha aqui nós comemos, tá? E acabou hoje. Tá? Então, se você ainda tem massa em casa, põe tudo numa caixinha e tira para fora. Isso é a parte física. É muito fácil você pegar tudo que você tem, pôr numa caixa e tirar da sua casa. Mas o que é a parte espiritual? Tudo que não presta de paganismo dentro da sua casa, que é dentro da sua vida, você tem que tirar fora da sua casa. Esse é o sentido da peça. O físico você faz junto com o espiritual. E eles comerão com ervas amargas. Presta atenção. Por que ervas amargas? Porque lembrava o que o nosso povo passou no Egito de perseguição. Não tem como você fugir de perseguição. Ou você consegue fugir ou você fica nela. Não dá. Estamos lendo o livro de Daniel, que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram na Babilônia. E todas as vezes que foram promovidos é que o Criador abençoou eles para revelar o sonho do babilônico lá. E eles foram cada vez mais galgando cargos dentro do reinado para poder um dia libertar todos aqueles irmãos israelitas. Não tem como Sadraque, Mesaque e Abednego não passar pelo fogo. Se tiver que passar pelo fogo, ó, se for queimar, vai queimar, mas eu não vou me dobrar. Se o Criador me libertar, ele vai me libertar. Se eu tiver que passar por praga ou destruição, sem terra, sem dinheiro, sem bunker, sem fazenda, sem nada, você vai ter que passar. Mas você tem que ter o quê? A fé, meu irmão. A emuná. Sem emuná é impossível agradar a Yahuwah. Você não pode se desesperar, porque quando você se desespera, entra o medo. E Yahuwah não habita em espírito de medo, e sim de fortaleza. Tá entendendo? Tem que ter as ervas amargas. Nós temos sempre ervas amargas. Vamos pôr o que a gente coloca na mesa. E aí o que acontece? Você come as ervas amargas. Talvez você está passando por um princípio de ervas amargas que vai acontecer. Mas você não sabe que lá na Torá eles estavam realmente cheios de cicatriz naquela casa. Antes de sair. A catástrofe aconteceu no Egito. Mas eles foram preservados. Porque eles obedeceram quem? A voz do intermediador de Yahuwah, que era Moisés. E a Yahushua está intermediando para você que você tem que compreender ele primeiro. Não adianta você querer saber como você não se contamina ou não como é que se diz? Você não como é que tem essa palavra? Atacado por ela. Ainda que seja, você não pode esmorecer a sua emuná. Você tem que agir sim, se preparando, mas com emuná. É isso que as pessoas não entendem.
Nós estamos fazendo isso, estocando alimento, semente, terra, há anos. Falando isso, só que a gente não fica fazendo doutrina disso. Por quê? Porque isso é para pessoas específicas que querem. Agora vai ter um monte de gente que vai querer fazer isso, mas não tem sentido. Porque não é de verdade. Aqui é para a congregação de Israel, meu irmão, me desculpa. O Pêssah é para israelita, tá? Quem é enxertado em Israel. Não comereis dele cru, tá vendo aí, ó? Tem gente comendo carneiro cru, contaminado. Ah, eu tô comendo do Messias. Eu sigo sim alguma coisa do Messias, mas será que ele não tá cru? Será que você não tirou o sangue dele? Tá contaminado esse cordeiro que você está comendo? Será que esse Jesus não está contaminado? Esse Yahushua que estão te ensinando com o nome do Criador e do Mashiach não está contaminado, cheio de sangue? Você não pode comer dele cru. É assado. É a norma do cordeiro, assado. Nem cozido, ó. Não fervido. Nada com água. Mas assado ao fogo. Sua cabeça com suas pernas. É tudo. Eu não posso escolher que pedacinho do cordeiro eu vou comer. Ou é tudo ou não é nada. Ou Yahushua é 100% da sua vida, ele é a Torá viva ou não é nada. Com as partes interiores, ó. Até o interior do bicho, as partes internas, tinha que ser assado. Por quê? Porque é norma. Eu não posso escolher, isso aqui eu não vou comer, isso aqui eu vou. Entendeu? Ali está ensinando que o Mashiach tem que ser do jeito que ele se preparou para você. E não o jeito que você escolhe. Todarabá Yahweh. E vocês não deixarão que nada dele permaneça até amanhã. Por quê? Porque de manhã ele não está aqui. Ele ressuscitou no Shabat. Entendeu? Quando as mulheres foram lá no sepulcro, não tinha nada mais lá. Entraram lá no sepulcro, estava vazio. Isso era prefiguração que ele foi ressuscitado todo. Não metade. Tudo, cabeça, interior, membros, osso, nada foi quebrado. Então mostra aqui Yahushua dos pés à cabeça. Do início ao fim. Agora, se não for numa mente israelita, você vai espiritualizar. E você vai tentar ensinar algo que não convém com o que está escrito aqui. Eu não posso mudar o que está escrito aqui. Me desculpe. Se você não gosta que eu tenha ensinado essas coisas, me desculpe. Eu não tenho nada contra as pessoas, e sim contra o ensino. Porque você não pode mudar a peça. E vocês não deixarão que nada dele permanecerá até amanhã. E o que restar até amanhã, vocês queimarão com fogo. Por quê? Porque era um incenso. Tinha que oferecer a Yahweh o resto do Mashiach. O que sobrou dele. O que você comeu e o que sobrou. Tá entendendo? E assim será como vocês comerão dele. Com vossos lombos vestidos, ó, com a roupa já pronta para sair daquelas casas de Goshen. Vossas sandálias em vossos pés. Quer dizer, pronto para sair. Você vai comer o peixe, você vai ficar na mesma vida aí? Ah, você vai comer o peixe e vai continuar no mesmo sistema que você tá? No mesmo grupo que você sempre viveu? Na mesma doutrina? No mesmo pensamento sem Torá? Me desculpa, a gente come peça com os pés vestidos, porque a gente pode sair daqui para outro lugar. Israelita é nômade, é igual cigano. Hoje está aqui, amanhã não está. Por quê? Abraão, Isaac e Jacó foram nômades até entrar na terra, que é Israel renovada, que é a nova Jerusalém desce dos céus. Nós estamos de passagem. Pode ser hoje no Brasil, amanhã em outro lugar. Mas estamos aqui de passagem. A verdadeira Moshave é lá nas terras de Israel, nos montes de Sião. Bendito é o nome de Yahweh. Sandálias em vossos pés e o vosso cajado em vossa mão. Tem que ter o cajado. Um lado bate, o outro lado puxa. É o cajado. Tá entendendo? E vocês comerão dele com uma grande pressa. É a Pessah de Yahweh. É a passagem de Yahweh. Pessah é passagem. E Yahweh está passando na terra através do mensageiro que representa Yahushua. E Yahweh vai passar na casa de todo mundo, tem passado na sua casa. E só ele sabe se aí tem o cordeiro ou não. Quem sou eu para julgar se o seu grupo, se a sua forma de ensino, que a sua crença não tem um cordeiro aí dentro? Agora, está baseado na Torá? Aí você tem que ver. Porque eu passarei pela terra do Egito esta noite. Eu, Yahweh falando. E ferirei todo o barror na terra de Mitzrayim. Esse era o mensageiro. Por isso que aqui está falando que o mensageiro representava Yahuá, que era Yahushua, o mensageiro que trazia morte e vida. No Egito, morte.
em Goshen, vida, que representa o Mashiach, que dá morte e dá vida. Homem e animal, ó. E contra todos os deuses, só um momentinho aqui, que tem um pernilonguinho que vai me picar. E contra todos os deuses do Egito, existem deuses que querem adoração, que querem um ensino próprio, que querem uma interpretação pessoal. Ele vai passar em todas as casas. Eu executarei o julgamento, Ani e Yahweh. Ele é Yahweh que está julgando. Eu não posso julgar ninguém. As pessoas perguntam para mim assim, poxa, tem muitas pessoas tão, né, pessoas que você começou, falou bem, que nem tem irmãos que indicou meu canal, Afonso, Neemias, um monte de gente que eu comecei explicando a Torá, e aí as coisas não foram se encaixando da forma que a gente ensina a Torá, então as pessoas têm que seguir o caminho, mas não pode ser inimigos. Mas eu não posso ensinar outra coisa a não ser Torá, que a Torá ensina tudo. Tudo ensina na Torá. Então a gente não pode ter inimigos. Nesse momento eu concordo que não pode ter inimigo. A gente tem que ter quê? Pessoas que podem um estar ajudando o outro com o quê? Pelo menos com uma palavra. E não com problemas de causar dano mental na pessoa. De a pessoa ficar desesperada. Não pode. Ela tem que agir com firmeza, porque tem gente que não vai ter metade de condições que muitos têm para tomar posições, de sair da cidade, de comprar terra, de comprar isso, comprar aquilo, estocar alimento. Não tem como. Hoje nós vamos pegar um casal, que nós vamos trazer ele aqui para dormir, amanhã vai fazer peça com a gente, que está lá no centro de Curitiba, na cidade. Não tem como sair dali. Eu não posso bombardear a cabeça dele para que ele não saiba agir. Eu tenho que ajudá-lo sem causar problema psicológico, porque a Torá traz salvação do cordeiro. Quem tem que ficar preocupado em ser destruído são os egípcios. Estão entendendo? Os egípcios têm que se preparar para morrer. E tem que travar, tem que tremer. Porque israelita vai estar guardado. Ou eu creio nisso ou não. Ainda que eu não viva, eu creio. Bendito é o nome de Yahweh. Então, meus irmãos, não tenho nada contra ninguém. Nada. Que Yahweh abençoe todos esses irmãos que de certa forma estão trazendo as pessoas para a Torá, entendeu? Mas não podemos fazer mistura. Não podemos pegar o cordeiro cru, não podemos pegar um pedacinho dele, não podemos pegar um pedacinho da Torá. Ou é a Torá ou não é a Torá. Bendito é o nome de Yahweh. Aleluia. E o sangue vos será por um sinal sobre as casas. Um ote sinal, onde vocês estiverem. E quando eu ver o sangue, quem vai ver? Yahweh, através do Mashiach. Eu passarei sobre vocês. Passarei a passagem. E a praga não estará sobre vocês para vos destruir. Tem que ter o sangue. Vai ter gente que vai ter praga? Vai. Tem o sangue do lado de fora? Não tem. Então eu tenho que crer. Yahushua é o sangue que me protege. Mas não é só eu falar assim, o sangue de Yahushua me purifica de todo pecado, igual a igreja. Não é só eu falar, eu tenho que invocar o nome do Criador, Yud Rei para ser salvo. No dia da perseguição eu vou falar o nome dele, é como se fosse uma tomada. Não, são preceitos, princípios, estatutos, juízos e mandamentos que você tem que estar seguindo. Porque se você não seguisse a ordenança de Peça, o mensageiro da morte ia entrar na sua casa e ia matar você. Podia ser israelita ou não. Se teve israelita ali que teimou e falou, não vou fazer sangue nenhum, não vou comer cordeiro, quero que se exploda, ele morreu. Por quê? Porque saiu da Torá. Eu não quero sair da Torá. Estão entendendo aí? Eu não posso ensinar você contra a Torá. Não posso. É só o que eu tenho. Torá é a vida. Torá veio dos céus. Eu não tenho nada a não ser Torá. Todos que não têm Torá estão correndo risco de vida, porque a Torá é o Messias. Não é seguir o mandamento e decorar não igual o judaísmo. A Torá oral. Tradição humana é seguir os mandamentos com ahavá. Amém? Tem que ter nesse momento. Eu passarei sobre vocês e a praga não estará sobre vocês. Você crê nisso ou não? Eu tenho que crer. Para vos destruir. Agora, eu tenho temor? Lógico que eu tenho temor. Mas não posso estar desesperado. Eu tenho que crer. Eu fiz direitinho conforme ele pediu? Fiz. Agora, não fiz? Aí eu vou pagar a consequência. Quando eu ferir a terra do Egito. Você vê que ele vai ferir egípcios. Ele, praga nenhuma chegará à tua casa. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita. E você não será atingido.
Yahweh tem prazer na morte de ímpio, de quem não crê, de malvados? Não, mas antes que ele quer que ele se converta, se arrependa. Essas mortes estão acontecendo por essa pandemia, é para que as pessoas que viverem da família se arrependam e acordem. Para buscar o Criador de verdade. Nós estamos torcendo para que as pessoas morram? De forma alguma, nem Yahweh torce. Agora, se eu tiver preparado da forma que a Escritura me ensina, eu não vou receber essas pragas. Bendito é o nome de Yahweh. Este dia vos será um memorial, presta atenção. E vocês deverão comer como uma comemoração a Yahweh. Ao longo de vossas gerações. Shomer é guardar. Você tem que guardar. Como era feito aqui. Vocês deverão guardar como uma moeda por um julgamento, um juízo para todo sempre. Eu não posso mudar nada daqui. É para todo sempre. Tudo que você vê, Leolam Vaed, para todo sempre, eu não posso inventar nada em cima. Porque isso se cumpre. Tem, por exemplo, tem mandamentos referentes ao templo que não se cumpre mais, mas se cumpriu nos céus, porque o templo veio dos céus. Então existia um sacrifício, um trabalho no céu, um serviço nos céus. Do sacrifício e tudo mais. Já está prefigurado nos céus. Não é que acabou, é porque continua nos céus e aqui embaixo se cumpriu esse ceder de peça. Que você vai ver aqui agora. 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Tá vendo aí? Não pode ter pão, o pãozinho que você gosta aí de padaria, que também já nem presta, né? O pão que a sua esposa faz, o pão caseiro, o pão quanto mais puro possível, né? Você tem que comer matzá 7 dias. Ainda no primeiro dia vocês tirarão o fermento para fora das vossas casas, ó. No primeiro dia você tira o fermento. Quando você conhece o Mashiach, no primeiro dia, nos primeiros 1000 anos, são 7.000 anos. São 7 dias, 7.000 anos. Eu não posso ter fermento durante os 7.000 anos da minha vida. Em cada geração tem que se tirar o fermento. Estão entendendo? Isso tem uma conexão física, que eu tiro o fermento, tiro o trigo, tiro tudo aqui dentro da minha casa. Mas eu explico o que é esse fermento para os meus filhos, para os irmãos. Fermento é pecado, é violação à Torá. Eu tenho que tirar o hametz para fora das vossas casas, pois quem comer pão com fermento, ou um Messias fermentado, um Messias humano, do primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será cortada de onde? Da igreja, do judaísmo ortodoxo, do cristianismo, dos engrejados? Não, ele vai ser cortada de onde? De Israel. Por isso que essa palavra é para israelita. Pão com fermento é o Mashiach. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele não veio da terra, ele não teve contaminação com o ser humano. Então representa que o Messias, durante todas as eras, do ano 1 até o ano 7, do ano 1000 até o 7000, nós estamos quase no ano 6000, não podemos ter fermento de 6000 até 7000, que é onde acaba tudo e começa uma novos céus e nova terra, o Olam Rabá. Então eu não posso ter pão com fermento. Quem é o pão com fermento? Infelizmente a Igreja Católica pintou o Messias 100% homem e 100% Elohim. E tem pessoas que ensinam, não pode ter mais o carneiro, porque não tem mais como, porque não tem o templo e tal. Ele te tira o carneiro. Lembre-se, quem tira carneiro e não come carneiro é egípcio, é pagão. Israelita come carneiro. Inteiro. Tanto carneirinho que a gente sacrifica, como uma chia de verdade, que você vai ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 5, que eu vou ler já já. No primeiro dia haverá uma reunião solene, quer dizer, todo mundo tem que se reunir. E no 7º dia haverá uma reunião kadosh para vocês. Isso aqui é quando eles entrassem na terra de Israel. Porque ali no Egito não tinha reunião solene, era só dentro das casas. De maneira alguma, trabalho será feito nele. Eu não posso trabalhar no primeiro e no 7º dia. Exceto aquilo que cada homem deva comer. Quer dizer, o que você faz de preparação de comida, você tem que comer. Mas você não pode trabalhar no primeiro dia, que é como se fosse um shabat, um descanso, e no 7º dia como se fosse um shabat, como se fosse um descanso. Aquilo que somente pode ser feito por vocês. E vocês deverão guardar a comemoração dos pães sem fermentos, que é no dia 15, 14 Páscoa, Pessah, 15 pão sem fermento e 16 primícias. As 3 comemorações, uma atrás da outra. Vocês deverão observar o pão sem fermento, a comemoração do pão sem fermento, pois neste mesmo dia, que era 14, até quando amanheceu foi 15, eu tirarei vossos exércitos da terra do Egito. Ó. Exércitos.
Yahweh chama o povo de Israel de exércitos e não de um bando de frouxo. Ou nós somos exército agora, ou nós somos um bando de frouxo. Ou o homem encabeça a Torá agora, ou o homem não encabeça, os seus filhos se perdem. Ou você crê ou não crê, mas sem desespero. É isso que eu sou contra, o desespero e a forma abstrata de se ensinar sobre se salvar. Há um princípio de salvação. Não é só igual a igreja, levanta a mão que escrevi o nome no livro da vida e estou salvo. Não, meu querido. Existe um princípio. Os vossos exércitos da terra do Egito, então devereis vocês observar este dia, em vossas gerações, aquele dia 15, que é um dia depois de 14, por um sinal, um julgamento, para todo sempre. Um juízo, um julgamento. Dia 15, quando nós vamos estar aqui, 14 amanhã à noite, no outro dia, quando amanhecer 15, que é pão sem fermento, vamos estar aqui numa reunião solene com as pessoas. Para lembrar o quê? Que não podemos ter fermento em casa durante o 1º até o 7º, ou 7.000 anos, onde há uma geração de pessoas que acreditam. E essa última geração dos nazarenos, do ano 2000, né, do ano 4.000 até o ano 6.000, que foi os nazarenos, dos 6.000 a 7.000, temos que tirar o fermento da nossa casa. No 14º dia do mês, à tarde, vocês comerão matzá no 1º mês. Tá vendo aí? O matzá se come já no pôr do sol do dia 14, na Páscoa, na Pêssar. Até o 21º dia do mês. Se comia 7 dias, à tarde. 7 dias não se encontre fermento em vossas casas. Aqui, fisicamente, você não pode ter fermento em casa. Espiritualmente, na sua vida, na sua vida diária, nas suas palavras, nos seus ensinos, em tudo que você faz, você não pode ter contaminação com pecado. Pecado é violação à Torá. Então, como que você quer começar o estudo das Escrituras por Mateus, se a Torá foi dada lá no livro de Gênesis? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não dá para começar pelo teto. Torá é lá atrás, irmãos. É isso que eu ensino. Vocês têm que tirar o fermento de vossas casas, o pecado. Como é que eu sei que é pecado? Violação à Torá. Agora o cara não estuda a Torá. O cara não faz o curso discipulado israelita, ele acha que ele pode aprender sozinho. Você vai ver que quem aprende sozinho, sem a direção do Ruach e de um instrutor nazareno, ele vai sucumbir. Você vai ver. Não é eu que estou dizendo. O Mashiach disse: ide ao mundo e fazei discípulos. Aqueles a quem receberem vocês, vocês entrem, dê-se a bênção, a shalom na casa. Aqueles a quem vocês forem ensinar e não recebe vocês, e zombam de vocês e não acredita, vá até a porta da casa deles, tira o sapato, tira o pó, porque aquele lugar está contaminado. Tem que ir de 2 em 2 ensinar. O que é 2 em 2? As duas casas. Ensinar Yahudá e ensinar Efraim. Então você tem que ter discernimento que o fermento não pode estar na sua casa. 7 dias não se encontre fermento em vossas casas, pois quem comer daquilo que foi fermentado, esta mesma pessoa será, diga aí, ó, antes que você fale que eu sou o cara mau. Toda pessoa será cortada da congregação de Israel, se for um estrangeiro ou alguém nascido na terra. Quem comesse fermento, paganismo, mistura de doutrina, podia ter estrangeiro lá que não era israelita natural, mas estava lá guardando a peça. Pode ser, alguém que não é israelita pode comer? Pode, mas ele vai seguir a Torá. Ele vai seguir os preceitos da Torá, um estrangeiro. Eu não sei se eu sou israelita, não importa. Você tem esse apreço ao seu Criador, ao seu povo Israel, você vai e ser enxertado. Se o estrangeiro está ali também, não pode comer fermento. Não pode comer ensinos paganizados. Ou alguém nascido na terra. Vocês não comerão qualquer coisa com fermento, irmãos. Estão ouvindo aí? Por isso que eu falo, tem ensinos de pessoas que estão ensinando que tem fermento. Como é que eu vou saber se é fermento ou se não é fermento? Com o paganismo. Aí você vai comparar com a Torá. Em todas as vossas habitações, vocês deverão comer matzá. Habitações é moshavim, que vem de moshave. Todos os lugares que vocês se reúnem. Onde tem uma comunidade agrícola, um lugar que não é dentro de cidade, mas afastado. Vocês vão comer matzá. Comer.
comer. Você não vai falar assim, não é que eu entendi que não posso ter pecado, então eu não vou seguir o paganismo, eu não vou fazer o pãozinho e não preciso comer. Lógico que precisa, está dizendo que você vai comer. Quando você come, você está ligando a coisa física com a espiritual. Então Moisés chamou a todos, Moisés, os anciãos de Israel. Por que é ancião? Ancião é os que ensinam, é os líderes. E tinha o Nassi, que era o presidente de cada tribo. Não tem como fugir de instrutores, tá? Não dá para fugir de instrutores da Torá. Você pode querer seguir sozinho, mas você não pode, de forma alguma, conseguir entender nada sem um instrutor, sem um ancião ou um Nassi, um presidente, um líder das tribos. E disse-lhes, escolham e tomem um cordeiro conforme vossas famílias. E o quê? Celebrem a peça. Você tem que ter um cordeiro, tanto físico como espiritual. Mas eu não tenho cordeiro, eu não faço isso, como é que eu vou fazer? Aprenda primeiro. Se você não tem, no outro ano se prepare para ter, porque a peça é uma vez por ano. E aí você vai entender a parte só espiritual. Mas o físico você vai ter que ter outro ano um cordeiro ou um pedaço dele pelo menos para lembrar. Porque é em memória que você faz. E celebrem a peça, a passagem. Poxa, tem tanta festa pagã, agora a Páscoa ninguém quer subir. A Páscoa querem seguir, né? A peça não, porque Páscoa é festa pagã. Peça é passagem israelita, né? É a comemoração israelita. E vocês tomarão um molho de sopo e o imergirá no sangue que está na bacia, daquele cordeiro que foi abatido, né? E passai na travessa nas duas ombreiras do lado com o sangue que está na bacia. E nenhum de vocês sairá à porta da vossa casa até amanhã. Por quê? Porque quem anda nas trevas não tem a luz da Torá. Então, nesse dia, que começou lá no 11º vem o dia, depois vem a noite. No 14º dia, à noite, que começa, né, a parte da noite, sempre vem o dia primeiro, depois vem a noite. Eles não podiam sair de dentro da casa. Então, existiu um princípio aqui de que enquanto a praga estiver do lado de fora, você não pode sair da sua casa. Você tem que ficar do lado de dentro. Mas se não tiver o sangue e o cordeiro, pode ter chácara, bunker, pode ter alimento estocado. Eu estou falando contra isso? Não. Eu estou falando que se não tiver a Torá, se não tiver uma Shia, tem gente que só tem medo de morrer, tem medo de pegar doença, tem medo de ir para o hospital, tem medo de ficar, de pegar doença grave. Israelita, ele tem temor, mas se ele segue o Criador, ele tem a alma, o espírito, o rua dele, voltado a Yahweh. Então tem que ter o sangue do lado de fora, para que as pragas não entrem agora. A sua vida tem que ter a Torá, o Mashiach. Senão pode vir coronavírus ou pior coisa que for daqui para frente, que se você não estiver preparado, você vai pegar. Por quê? Porque você está desesperado. Você está igual ao egípcio. Quem tem que estar gritando a noite toda são os egípcios, meu irmão. Você está protegido debaixo das asas de água. Você tem que ter sim um lugar para você plantar, você tem que ter uma comunidade agrícola, você tem que ter lideranças israelitas, você tem que ter estoque de comida, você tem que sair da cidade. Sim, eu ensino isso há mais de 15 anos. Mas se não tiver um cronograma da Torá indo para te ensinar, não vai adiantar. Não saia da porta da vossa casa até amanhã. Pois Yahweh passará, presta atenção, para ferir os egípcios. E quando ele vir o sangue na verga da porta e nos umbrais do lado, Yahweh passará sobre a porta. Ó, e não, diga aí, e não permitirá o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Se eu não estou com o sangue do Mashiach na minha casa, pode vir tudo que vai me contaminar, vai me entrar na minha casa. Vai trazer dano à minha vida. Mas se eu estiver seguindo, Yahweh não permitirá o destruidor entrar para vossas casas para vos ferir. Então, não é só você se preocupar com a terra, você tem que se preocupar com o sangue, o cordeiro e a Torá. Aleluia! E vocês observarão esta palavra, quem quer, quem não quer não tem problema, como um julgamento para vocês e para vossos filhos. Diga aí, Leolam Vaed,
para todo sempre. Eu não posso ensinar nada diferente dos meus filhos do que está aqui. Eu não posso ensinar nada diferente para vocês do que está escrito aqui. Poderia? Teria mais dinheiro? Poderia ter mais sucesso? Poderia ter mais grana? Poderia, mas não faço. Por quê? Porque eu ensino a Torá. E a Torá, ela vem para rasgar. A Torá é uma espada de dois gumes. Jogar pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, irmão contra governo. Tudo contra todo mundo. Porque a Torá, ela vem cortar. E a Yahushua é a Torá viva. E virá ocorrer que quando vocês chegarem à terra que Yahweh vos dará, segundo como ele tem te prometido, então vocês deverão guardar este serviço. Lá na terra de Israel, tem que guardar essa memória. Eu não estou lá hoje, mas eu estou do outro lado. Eu estou fazendo a memória da terra. Porque eles fizeram a primeira peça onde? No Egito. Então hoje nós estamos no Egito, podemos fazer a memória da peça. Não só em Israel. E ocorrerá que quando os vossos filhos disserem para vocês, o que vós quereis dizer através de serviço? Aí vem os crianças perguntando, pai, o que é esses negócios de erva amarga, carneiro, maçã, pão sem fermento, ficar na casa à noite, ficar lá? Aí você vai explicar para o seu filho, é o que nós fazemos toda a peça. Então vocês dirão, este é o sacrifício da peça de Yahweh, que passou sobre as casas dos Bnei Israel e no Egito. Você vê que a Moshave ficava no Egito. Você pode ter lugar de refúgio aqui no mundo, mas é no Egito ainda, querida. Ah, irmão, eu tô no Egito ainda. Meu, você tá no Egito até onde eu tô aqui, área rural, eu tô no Egito. Eu só não tô na cidade do Egito, mas é uma capital, um distrito do Egito. Tem gente que fala assim, irmão, nós temos que sair do Egito. Você não vai conseguir sair nunca, meu irmão. Você só vai sair do Egito quando vier a Nova Jerusalém. E a cidade de Jerusalém vai ser transformada. Ali não vai ter mais o Egito. Agora, o Brasil, todos os países são distritos do Egito. E tem uma capital do Egito que governa. Entendeu? Pesach de Yahweh, que passou sobre as casas do Bnei Israel no Egito, quando ele feriu os egípcios, e livrou, diga aí, e livrou nossas casas. Você acredita que ele vai livrar sua casa? Acredito, mas você tem que fazer todo esse serviço. Ah, é o serviço só do carneiro, do vinho, do pão sem fermento, da erva amarga, do corno. Não, não é só isso. É ter o significado dele, do Mashiach na sua vida. E o povo inclinou suas cabeças e adorou. Por isso que nós, em Pessah, nós inclinamos a cabeça em certas passagens, certos serviços do Seder de Pessah, né? E os filhos de Israel foram embora. E fizeram como Yahweh havia ordenado a Moshe e a Arão, assim eles fizeram. Só até aqui, 28. Essa é a ordenança de Pessah. Eu vou ler aqui, aqui agora, essa parte aqui, ó. Quando eles saíram, quer ver? Eu vou ler tudo, vai. Vamos ler tudo. E aí você vai entender o capítulo 12, tá? Sacrifício, os filhos de Israel fizeram. E se passou que na metade da noite, ó, Yahweh feriu todo o primogênito da terra do Egito, a força, né, dos poderios dos governos, desde o primogênito de Faraó, que está sentado no seu trono, quer dizer, até os governantes do mundo vão se ferrar. Pode ter certeza que eles vão se ferrar. Fica só esperando que o Criador vai mandar praga para eles, não precisa ter medo. Eles vão se estrepar com a ira de Yahweh ao primogênito do cativo que estava no calabouço. Até um estava escondido lá, hein? E todo o rebanho o primogênito dos rebanhos. E Faraó levantou-se de noite, ó, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve um grande clamor no Egito. Vai ter que clamar lá, mas não vai adiantar nada. Pois ali não houve uma casa em que ali não tivesse um morto. No Egito, propriamente dito. Que não tinha cordeiro, porque eles não comiam. Eles adoravam como Deus. Então, tanto que a primeira coisa que eles fizeram quando se misturaram os egípcios que estavam na casa dos israelitas, lá no Monte Sinai, foi o bezerro de ouro. Porque adoravam o bezerro, entendeu? Eles não queriam comer o bezerro. Eles queriam só adorá-lo. Nós vamos falar isso depois. Aqueles que entraram na casa para se salvar só por medo de morrer, depois fizeram o bezerro lá atrás, porque não comeram. Se você não comer Yahushua HaMashiach e seguir a sua Torá, não vai adiantar nada. Ok? Levantai e sair do meio do meu povo. Ó, então, ele chamou a Moshe e a Arão, né, Faraó, de noite, disse, levantai e saiam do meio do meu povo. Vocês
e os filhos de Israel e vão servir a Yahweh como vocês têm dito. Também levai vossas ovelhas e vossos rebanhos, como vocês dissessem, e vão abençoar-me também. Olha lá, Faraó queria que abençoasse ele também. Gosta, né? Só de ser. Ele gosta só da bênção do Criador, mas não gosta de abençoar ninguém, de seguir a Torá, né? Tem gente que fala, só ora por mim, me ensina a Torá aí, mas não quer seguir a Torá, né? Tem um monte assim. E os egípcios grandemente instigaram o povo, para que eles pudessem enviá-los para fora da terra com uma grande pressa, porque eles diziam, nós todos seremos homens mortos. E o povo levantou a sua massa antes que viesse a se transformar em fermento, que é o pão sem fermento, as suas amassadeiras estando ligadas em suas roupas, sobre os seus ombros, quer dizer, aquela massa que saiu do ombro, saiu de casa, né? Saiu com o pão sem fermento no ombro. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moshe, que representa aqui Yahushua. Sempre se tem que cumprir a palavra, a Torá. E eles pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestes, ó. Agora é hora de saquear o Egito. E Yahweh deu ao povo favor à vista dos egípcios, de forma que eles deram tais coisas conforme eles pediram. E eles despojaram dos egípcios. Quer dizer, tudo que o egípcio roubou dos israelitas vai ter que devolver um dia. Tudo que estão roubando da gente, vão dar de volta. Pode ter certeza, anota isso daí. E os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote, tendas, ó. Tá vendo aí? Quer dizer, israelita mora em tenda. O que tem tenda? Torá. Se estuda a Torá nas tendas. Por que Jacó e Jacó ficavam em tendas e o irmão dele ficava matando os animais que eram sanguinários? Porque Jacó escolheu estudar a Torá na tenda. Se você escolher estar debaixo da tenda para estudar a Torá, praga nenhuma vai vir na sua casa, tá? Aproximadamente 600 mil a pé. Estes eram homens, além de crianças, tá? Não fala mulher, crianças, tá? Só homem, então aqui devia ter mais de 2 milhões. E uma multidão, aqui ó, presta atenção. E uma multidão misturada subiu também com eles. Quem era essa multidão misturada? Os estrangeiros, os gentios, que fizeram uso da casa dos israelitas só para não morrer. Outros acreditaram de verdade, mas a grande maioria deles foi o que contaminaram o povo quando foi saindo para o deserto. Guarde essa multidão aqui, ó. A Torá pode vir gente, todas as multidões, povos, línguas e nações, que nem precisa ser israelita, mas ele tem que ser o quê? Ele tem que comer o carneiro. Ele tem que fazer o quê? Você vai ver aqui agora. Subiu também com eles ovelhas, rebanho e uma grande quantidade de gados. E eles assaram bolos de massa não levedada. E eles trouxeram do Egito, pois não eram fermentados, porque eles foram deportados do Egito e não puderam demorar. Ó. Você não pode ficar, quando tiver o último dia para sair do Egito, saia, não demore. Tem gente que demorou demais para tomar posição e está no Egito agora e está preso, que não tem como fazer, esperou ganhar mais dinheiro, esperou as coisas acontecerem, esperou o chefe liberar, esperou a mulher se converter, esperou a faculdade acabar, esperou aposentar. Agora tem um monte de gente na cidade que não tomou posição, está lá vendo gente morrendo, tá? Cuidado! Que ainda há tempo de você sair desses grandes centros e tomar uma vida nova na sua vida, uma diretriz nova. E eles assaram bolos de massa não levedada, que eles trouxeram do Egito e tal, e não puderam demorar, mas eles tinham preparado para eles mesmos qualquer comida. Ora, a estadia dos filhos de Israel que habitou no Egito foi de 430 anos. Por que 430? Representa 4 com 3, 7. Ficou um período. O mundo tem 7 mil anos. Representou um período que Israel ficou ali sofrendo juízo e sendo doutrinado e sendo liberto. É o que vai acontecer conosco durante esses 7 mil anos. Estamos quase no ano 6.000. E veio a se passar que ao término dos 430 anos, tem que terminar, viu? A data é certa. Abraham viu isso lá atrás. Todos os exércitos de Yahweh, ó. Você é chamado de exército, guerreiro. Por isso que eu te chamo de guerreiro. Não é porque eu fui militar somente, não. É porque um israelita ele tem que ser guerreiro. Ele tem que ter a Torá como brevet da vida dele. Aleluia! Os exércitos de Yahweh saíram da terra do Egito. Esta noite, ó. A gente guarda a noite. Se guardará Yahweh. Tá vendo? Amanhã à noite, vamos guardar para Yahweh. Porque nela os tirou da terra do Egito. Ela deve ser guardada pelos filhos de Israel, ó. Não é para nenhuma religião mais, não é para meio a meio, não é para um monte de gente misturando coisa, não. É para israelita. Em todas as gerações.
Alguém te falou sobre Pêssar amanhã? Como é que vai ser feito? Nós estamos ensinando isso faz uma semana. Alguém dessas pessoas estão te ensinando como comer o carneiro, como aprender a Torá, ou só estão esperando coisas terríveis acontecer? É isso que eu sou contra. Eu não sou contra você se preparar. Eu sou contra você não ensinar primeiro o coração disso, que vem pela desobediência à Torá. Tudo que está acontecendo é pela desobediência à Torá. Todas as pragas, terremotos, mortes, guerras, peste e tudo, enfermidade, é tudo por causa da violação à Torá. Vamos continuar para a gente terminar? Yahweh disse a Moshe e a Arão: esse é um estatuto da Pêssar. Existe uma forma para fazer. Estatuto você não muda, tá? Só quem criou o estatuto que muda. O Mashiach não mudou nada da Torá. Então isso está valendo para todos sempre. Tem que ter o cordeiro, ervas amargas, o matzá, o pão sem fermento. E depois você vai ter até o vinho, né? Que você vai ver que o Mashiach pegou o pão e o vinho lá quando ele fez a Pêssar. Não é que ele fez uma ceia lá. É porque na Pêssar tinha vinho. Eles incorporaram o vinho. Entendeu? Porque é a aliança renovada do sangue do Mashiach. E aquele pão que ele pegou não era o pão com fermento, era o matzá. Então tem o vinho, cordeiro, matzá, erva amarga e vinho. É as 4 coisas que você tem que ter para lembrar da Pêssar, tá? Nenhum estrangeiro, presta atenção. Yahweh disse a Moshe e a Arão. Quem disse? Yahweh. Então eu sigo o que ele fala e fim de papo. Esta é o estatuto da Pêssar. É a forma de como fazer, não tem como mudar. Presta atenção aí. Nenhum estrangeiro comerá dela. Mas lá na frente diz que o estrangeiro quis comer. É o estrangeiro que creu, que fazia parte, que obedecia. Quem era esse estrangeiro? Quem era esse gentil? Vai ver aqui agora. Mas o servo de cada homem que for comprado por prata, quando for executado nele o quê? A circuncisão. Então ele comerá dela. Você não pode comer do carneiro essas 4 coisas na Pêssar se você não tiver a circuncisão da carne e do coração. Tá entendendo? Não sou eu que digo que só pode participar da Páscoa quem é circuncidado da carne. É Yahweh. Bendito é o teu nome. Um estrangeiro e um servo contratado não comerão dela. Por quê? Quando ele estivesse lá na terra prometida de Israel, havia muitas pessoas que iam trabalhar em Israel. Então ele não queria comer ali. Não, opa, meu irmão, você tem que ser circuncidado. Aqui só pode se você for enxertado. Você não pode comer se não for circuncidado. Entendeu? Ele fala bem claro, ó, um estrangeiro e um servo contratado não comerão dela. Em uma casa ela deverá ser comida. Então você tem que fazer na casa. Não é igreja. Tem gente fazendo Santa Ceia como se fosse Pêssar, Páscoa. Não pode. É na casa. Cada um com a sua família, ou chame famílias para estar com você. Nunca sozinho. Em uma casa, ela deverá ser comida. Vocês não levarão da carne para fora da casa. Ah, tem gente querendo tirar o cordeiro de dentro da sua casa. Assim diz Yahweh Tsevaot. Há muitas pessoas que estão ensinando ensino anti-Torá, tentando te tirar o cordeiro aí de dentro. Ele não pode sair de dentro do seu coração. Tem gente que negou o Mashiach, tem gente que mistura a Torá com o paganismo, tem gente que ensina o Messias híbrido, 100% homem, 100% Mashiach. Tem gente que ensina que não precisa comer cordeiro, igual o Egito. E isso é tirar o cordeiro de dentro da sua casa, do seu coração e da sua mente. Aleluia! Bendito é o teu nome. Em uma casa ela deverá ser comida. Vocês não levarão da carne para fora da casa. De forma alguma tira uma X dentro de você, irmãos. Nem vos quebrareis um osso dela. Tem gente quebrando o osso do Messias. Ele não pode ser quebrado o osso. Quebrar osso é mudar as características do cordeiro. É mudar o ensino dele da Torá. É distorcer a palavra. É a falar o que você acha e não o que a Torá ensina. Eu prefiro errar sendo muito mais cauteloso. E não doutrina humana, obra da carne, doutrina oral, tradição humana. Eu prefiro errar tendo mais temor, fazendo as coisas mais certas possível, do que fazer de qualquer jeito. Você está entendendo? Eu prefiro. Tem gente quebrando o osso do cordeiro. Um monte por aí.
Toda a congregação de Israel deverá guardar esse ritual de Pêssar. Israelita, tá? Não me venha com igrejinha, com modinha de fazer isso aí, não. Tem que ser israelita. Circuncidado na carne e no coração. Que não tem fermento, que não tem doutrina pagã. Que ouve os anciãos, os Nasci, da Seim, que é os príncipes das tribos. Os levitas que ensinam Torá. Quem é que ensina Torá pra você? É levita? Ah, não tem mais levita, Youssef. Acabou o tempo, não tem mais nada que fazer. E os nazarenos seguiram a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque foi passada para a tribo de Levi. Quando acabou o templo, a ordem de Melquisedeque passou para os nazarenos. Os nazarenos são os instrutores da Torá. Se você não for instruído por um nazareno, um israelita, você não vai ser instruído como os israelitas eram. Tá entendendo? Só o Netzarim, um israelita da escola dos nazarenos do Messias, que segue a Torá, pode ensinar a Torá. Para isso ele precisa ter aprendido. Ele não pode abrir a boca e ensinar sem saber. É isso que eu ensino, que talvez eu sou mal compreendido por muitos irmãos que estão pegando no meu pé, porque não querem se submeter. Colocaram na mente uma coisa e não tira. E eu só falo o que está na Torá. Aleluia! Não sou contra ninguém. Eu quero que a gente se una, que a gente se junte agora. Mas sem Torá não dá. Sabe por quê? Porque vai ter gente que vai querer entrar na minha casa, como entrou aqui no dia no Egito, os egípcios, aquela multidão misturada, e depois que saíram junto do Egito, fez o povo pecar. Aí se ferrou todo mundo. Se você ficar com gente que está misturando a Torá com doutrina pagã, você não vai entrar na terra prometida. Até Moshe bateu na pedra, Moisés não entrou. Mostrando que não pode bater na pedra. E arrochou a pedra de esquina. Aleluia. E quando um estrangeiro tiver acolhido convosco e desejar comer a peça, um estrangeiro, um gentil, tá? A Yahua, Páscoa para Yahua, tá? O sacrifício, a passagem. Todos os seus homens machos deverão fazer o quê? Circuncisão. Ué, eu estou ensinando alguma coisa errada? Que tem que fazer a circuncisão? Não. É Yahua que está falando. Assim então, permitam-se aproximar e guardar ela. Você quer guardar a Páscoa? Tem que circuncidar, meu irmão. Se preparar para isso. Ele será como que é nascido na terra. Quer dizer, não vai ser alguém ali enxertado, ali jogado para escanteio. Vai ser como se fosse o natural. Pois nenhuma pessoa incircuncisa no pênis que não fez a circuncisão e no coração que não tem a Torá dentro e na mente pode comer do cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro representa a Torá. O cordeiro representa o Mashiach e Yahushua. E Yahushua representa a Torá, que ele vem ensinar a Torá de verdade. Olha o 49. A mesma Torá será para aquele que é nativo, um israelita de tribo, e para o estrangeiro que tem estadia curta entre vocês. Ele nem vai ficar aí no meio, mas ele quer seguir o ritual da Páscoa. Ele tem que fazer a circuncisão. Porque ele vai ver lá o cordeiro, as ervas amargas, o criador, a história. Aí ele vai querer fazer parte do povo. Você tem que deixar as pessoas entrarem na sua casa. Ainda que não é para se salvar naquele momento, naquele princípio de salvação. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como Yahweh ordenou a Moisés e a Arão, assim eles fizeram. E isto virá a ocorrer no mesmo dia que Yahweh fez sair os filhos de Israel do Egito, conforme suas divisões. Ok? Agora, 1 Coríntios, capítulo 5, e eu termino. Bendito é o nome de Yahweh. Eu não posso distorcer, tá? Eu não posso te ensinar só para ter clique. Eu não faço parte de clique, de internet. Eu não faço parte disso, irmãos. Eu tenho grupo, eu tenho instrutores, eu faço parte de uma família de Israel. Eu tenho meus irmãos Yahudim lá em Israel. Judeus, eu olho para eles não como os demônios dos prelados de Sião. Eu vejo eles como meus irmãos, que tem remanescente dos judeus que vão ser salvos. Como eu vejo os cristãos, muitos efraimitas estão dentro do cristianismo, que vão ser remanescentes. Eu não posso ver como meus inimigos. Aleluia. Vamos ver aqui, Coríntios Aleph. Primeiro Coríntios, capítulo 5. E eu termino por aqui. É comumente noticiado. 1 Coríntios Aleph, capítulo 5. É comumente noticiado que há fornicação entre vocês.
e tal fornicação que nem mesmo é mencionada entre os gentios, pagãos, que é a prostituição. De que alguém cobisse a mulher de seu pai. Quer dizer, ele tinha outras esposas e essa pessoa que era filho de uma das esposas cobiçava a outra esposa do pai dele. Isso aqui é o que está ensinando aqui. E vocês usam de soberba diante desse comportamento. Isso aqui no Novo Testamento, lá na congregação israelita de Coríntios, na Grécia. Tá? Com os nazarenos tomando conta. Ao invés de lamentá-lo, a fim de que quem praticou esse pecado possa ser retirado para fora do acampamento, porque eu realmente, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito, já julgo como se estivesse presente em relação a quem praticou esse pecado. Em nome de nosso soberano, Maria Yahushua Hamashia, quando estiveres reunidos, e o meu espírito, Shaul falando Paulo, com o poder de nosso Maria Yahushua Hamashia, entregue o tal, essa pessoa Satã, que fez isso, a destruição da carne dele, para que o seu espírito possa ser salvo no dia do soberano Yahweh. Quer dizer, ele teria uma chance de ser salvo no dia. Não pergunte para mim, porque é Yahweh que salva. Eu não sei quem salva e quem não sei. Ninguém pode falar quem vai e quem não vai. Yahweh sabe quem vai. Aqui está um deles que podia ser salvo. Vossa ostentação não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento, olha lá, o fermento, que fala lá em Peça, que tem que tirar da casa, leveda ou estraga toda a massa, ou faz ela crescer, na verdade ela estraga a massa. Limpai, pois, lançando fora o fermento velho, ou velho fermento, tá vendo aí? Para que sejais nova massa. O que é o fermento aqui? Aqui no caso seria a fornicação, que é um dos mandamentos que falam contra a Torá, que não pode ser. São vários mandamentos. Agora, se você não sabe o que é violação à Torá, fornicação, e a Torá, você não vai conhecer o que você erra. Você não vai conhecer o que é o pecado. Entendeu? Limpai, pois, lançando fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como vocês são sem fermento. Porque até mesmo o Messias, o Moshiach, a nossa Pessah, opa! É a passagem de água. O Mashiach, ele é a passagem. Comer da peça, da passagem, do cordeiro, ó, foi sacrificado por nós. A peça. Assim, pois, Coríntios fala agora. Você diz que não tem que guardar nenhuma festa israelita, comemoração. Em Coríntios, na Grécia, diz assim no 8. Vou aumentar. Quem sabe você não está enxergando. 8. Vou aumentar aqui. Assim, pois, guardemos a moede. Você tem que guardar a moede. Os nazarenos guardam. Você ensinou que não faz mais a Páscoa, que não precisa mais comer pão sem fermento, mais cordeiro, não precisa mais ficar na casa, não precisa mais ensinar a Torá. Lá na Torá fala isso daqui, e lá na Grécia, no Novo Testamento, como você diz aí, ó, guardemos a festa, não com velho fermento. Qual que é o velho fermento? O pecado. Você faz a Páscoa sem fermento, porque 7 dias você não tem fermento, ó. Nem com o fermento da malícia ou da maldade, nem com o matzá sem levedo, que é sem fermento, que precede, mas com o matzá sem levedo, o pão sem fermento, que procede da sinceridade e da verdade. A tua palavra é a verdade. Emet, em hebraico. A verdade é a Torá. A tua palavra é a verdade. Então, no verso 8, Shaul está dizendo para todos os nazarenos de todas as congregações israelitas no mundo inteiro fazer a Pessah. Então tinha que ter lá o cordeiro, tinha que ter lá o matzá, erva amarga e o vinho. E tinha que ser circuncidado. O gentio tinha que fazer a circuncisão antes de comer. Está entendendo? Porque é um preceito que está tanto na Torá como no Novo Testamento, ou na Aliança Renovada, como você conhece. Eu vos escrevi anteriormente numa carta para que não tivesses associação com fornicários ou pessoas imorais, quer dizer, que não seguem os mandamentos da Torá. Lá na Grécia tinha um monte disso daí. Era o país mais imoral, sexual que tinha na época. Entendeu? E tinha israelita ali. Eu não me refiro a isto quanto aos fornicários que se encontram no mundo, aos cobiçosos, aos caloteiros, aos idólatras, visto que literalmente tereis que deixar o mundo. Se você quiser não estar junto dessas pessoas, você tem que morrer, porque só tem gente dessa má índole aqui em cima da terra. Por quê? Porque deixou de seguir a Torá. E agora as pragas estão vindo em quem? Nos egípcios. Bendito é o nome de Yahweh. Se você é um israelita enxertado ao natural, que quer participar de Pessah,
tem que fazer parte do povo de Yahweh. Mas agora eu vos escrevi para que não vos ponhais em companhia e nem vos associeis com alguém que é chamado de irmão israelita. Não se juntem com qualquer um, ou com Yahussef, que diz que eu sou um israelita, que for fornicário, cobiçoso, que quer só cobiça a grana das pessoas, idólatra, caluniador, que fala mal das pessoas. Não quero ser isso, não posso fazer isso, entendeu? E nós temos que ter shalom, mas deixa as pessoas na mão de Yahweh. Ou um beberrão, você me vê chapado, caloteiro, que não paga nada para ninguém, com os tais nem mesmo comam. Porque a mesa de Pessah, você come sem fermento. Uma vez por ano, no 14º dia. Ok? Pois, que negócio faço? Ao ter que julgar os que estão no mundo, mas antes deveriam julgar os que estão na congregação israelita. Você fica julgando os ímpios aí fora? Vai ser julgado quem está dentro da congregação israelita. Vai ser complicado, irmão. E Yahweh julga o que está aqui dentro e julga o que está lá fora. Onde você viu isso? No Egito. Os israelitas não estavam dentro da casa e os egípcios fora da casa. Ou até dentro da casa sem o sangue, sem o cordeiro. E Yahweh vai julgar quem está dentro e quem está fora. Estão entendendo aí? Mas antes deveriam julgar os que estão na congregação israelita. Quem vai participar do Pessah, que segue essas orientações, tem que se julgar, tem que se autoanalisar. Mas quanto aos que estão no mundo, Yahweh julgará. Deixa o que está acontecendo lá fora. Faça a sua parte. Portanto, vocês mesmos deveriam colocar essa pessoa maldosa para fora do acampamento. Deixa eu terminar aqui. Ah, a câmera não saiu, hein? Que milagre. Bendito é o nome de Yahweh. 1 minuto e 21. Já estou terminando. O que você vai fazer amanhã à noite? Vai fazer a Pessah se não for circuncidado? Não. Vai fazer a memória. Senta com seus filhos no pôr do sol. Leia Êxodo 12. Explica para eles o que é o cordeiro, o que é o matzá, o pão sem fermento. Tem várias passagens que você pode fazer e fazer um shiur, uma mensagem. Você vai ter as ervas amargas, entendeu? O matzá, tá? O matzá é o pão sem fermento. Você pode até fazer pão sem fermento, tirar o fermento de dentro de casa, mas se prepare primeiro antes de fazer. Porque nós não estamos aqui fazendo acepção de ninguém, nem julgando A ou B. Ok? Então, eu não quero criar inimizade e polêmica com ninguém, mas eu não posso sair do que me foi colocado. Se o nazareno sai dessas diretrizes, ele deixa de ter a proteção do cordeiro dentro e o sangue de fora. Lá na congregação israelita, lá da Grécia, eles comeram a Páscoa. O que eles comeram? Eles comeram o quê? Eles não comeram carneiro? Lógico, a única moed que fala, a Páscoa é com carneiro. Então eles comeram carneiro. Eles comeram e se lembraram. Pegue essa coisa física, o carneiro, o pão sem fermento, as ervas amargas e o vinho, e tente decodificar ele para o Mashiach. Explique ele da medida do possível para sua família, para os seus filhos. Ok? Não se preocupe agora. Agora, no próximo ano, se preocupe. Não dá para circuncidar agora, não dá para entender agora, não dá para saber nada, tirar o fermento de dentro de casa 7 dias. Não faça. Faça no seu coração. Começa a tirar o fermento daqui, ó, e da cachola. Esse é o princípio para os nazarenos israelitas que nós instruímos, para que vocês possam fazer essa moed, esse seder, essa comemoração de Pessah. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Em nome de Yahushua HaMashiach. Estamos juntos. Orem por todos. Ninguém é melhor que ninguém. Mas primeiro coloque os pingos nos is, tá? Comece a casa pelo alicerce, que é a Torá. E aí você vai entender a Brit Hadashah e todas as profecias e tudo que está profetizado lá na frente. Tem coisas que nós não sabemos, porque na nossa geração foi nos dado X coisas para saber. Na dos meus filhos X, dos meus netos, bisnetos, até a vinda do Mashiach. Que Yahweh aguarde você dentro da sua casa. Aqui, ó. E sua casa física também.
Eu tô na cidade, né? Podia ter saído. Agora não dá mais pra você ficar desesperado aí e se rasgar e ficar depressivo e sair correndo e deixar tudo e fazer dívida. Não estamos ainda nisso. Se acontecer, sim, aí é momento de fugir, de correr, de fazer alguma coisa. Se preparar, como a gente está se preparando. Mas não em cima da hora. Não em pressão. Não em desespero. Mas em shalom. Porque Yahushua diz: a minha paz vos deixo, a minha shalom vos deixo. A minha shalom vos dou. Ó, já estou levantando a minha mão direita. A minha shalom vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Aleluia, Yahweh. Logo mais eu estou louvando a Yahweh com minhas mãos, com minha mão, com a mão direita, porque eu preciso louvar Yahweh. E você precisa louvar a Yahweh. Ainda que não seja com a mão, louve com sua boca, seu entendimento. Tá bom? Uma boa peça amanhã para quem for participar. E se você quer convidar pessoas que não são circuncidadas para participar na sua casa, ele pode até ir participar, ver e não comer, para ele ver, porque ele vai saber como os egípcios viram. Os egípcios viram os israelitas comerem a peça. Dê abertura para as pessoas conhecerem o cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas, que isso que ninguém quer. A erva amarga, ninguém quer comer. Todo mundo quer coisa doce e maravilhosa agora. Vai ter que passar por erva amarga. Faz parte do processo de conversão de água. E do vinho, tá? Que é a alegria da Torá. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Hag Samea Pesach amanhã no pôr do sol. E se guarde. E se junte, tá bom? Shalom a todos os irmãos. Todos vocês. Todos os irmãos. Todos que indicaram o meu canal, que estão aprendendo Torá. Shalom pro Afonso, pro Neemias, para todo mundo aí. Olha, do fundo do meu coração, que Yahweh me destrua se eu não estiver falando a verdade. Eu tenho a Havá por vocês e quero que a gente seja unido. Mas nada, todos que vieram estão aprendendo Torá, nada com desespero. É só isso que a gente não pode fazer. Tem que sim, hora de correr, hora de matar, hora de correr, de viver, de plantar, de colher, época de guerra, época de paz. Estamos em época de tribulação. Temos que nos preparar sim, mas primeiro tendo o cordeiro aqui dentro e o sangue do lado de fora. Não saia da casa até de manhã e não deixe que retirem o cordeiro de dentro de você. Shalom, shalom. Yahweh te abençoe e te guarde. Bishem Yahushua HaMashiach.